Imagina que alguém fez um grande mal para você. Uma pessoa ou várias pessoas. E aquilo ficou no seu coração de um jeito tão pesado que passam-se os anos, a vida passa, você vai viver algumas coisas, de repente você revê essas pessoas. E aí dentro de você existe um sentimento ali não resolvido, às vezes de raiva, às vezes de tristeza. O que você faz? O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Olá para você, eu sou a Jaque e esse é o canal De Volta à Essência de leitura diária da Bíblia. E eu tô sempre falando isso porque às vezes pode ter gente nova chegando e você é muito bem-vindo aqui. Aqui só para você saber, nós lemos a Bíblia ali, o capítulo ali naquele dia, né? E no final do vídeo eu faço comentários, você também é livre para escrever aqui nos comentários se você quiser alguma coisa que você aprendeu, que você refletiu e queira compartilhar com a gente também. E aqui a ideia é uma leitura simples, não é um estudo teológico, um estudo profundo, mas é uma leitura simples da Bíblia, onde a ideia é extrair algumas lições para que a gente possa praticar no dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que é legal aprender a Bíblia, ou você tem curiosidade de saber como é ler a Bíblia, você gosta do assunto, tem curiosidade, esse canal foi pensado para você com muito carinho, então convido você a se inscrever, ativa aí as notificações para você não perder os vídeos, né? Todo dia tem, nesse horário mais ou menos. E nos sábados também eu trago temas assim um pouquinho diferentes, você pode sugerir também se você quiser, com a ideia de que a gente possa crescer juntos aqui na leitura diária, no nosso devocional, no nosso momento com Deus. Porque essa leitura, ela é isso, ela é um devocional, é um momento que a gente tira ali do dia, a gente desacelera um pouco, né? Para ali um pouquinho a nossa rotina e tira ali uns minutinhos para ler a palavra, falar com Deus e refletir sobre as lições que ela tem para trazer para a gente, tá bom? Antes da nossa leitura, vamos falar com o nosso Deus e pedir a Ele sabedoria para o tema que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer novamente por esse dia, pelas pessoas que estão aqui acompanhando, por esse momento que o Senhor nos dá para que a gente possa refletir um pouquinho da sua palavra. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, abra nossa mente e nos ajude a aplicar as lições que a gente aprende aqui, Senhor, em nome de Jesus. Abra nossa mente, nós abrimos nosso coração para a sua palavra. Nos transforma de dentro para fora, nos dando corações limpos, nos dando corações transformados e que possamos ser obedientes a Deus a cada dia e que possamos ter um coração ensinável e agradável ao Senhor. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Palavras de Deus hoje, nós vamos ler Gênesis 42 e a palavra do Senhor está escrita assim. Sabendo Jacó que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E prosseguiu: eu tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e o comprai para nós, a fim de que sobrevivamos e não morramos. Então os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito, mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois disse, para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra. E chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Vendo seus irmãos, José os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã para comprar mantimento. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse-lhes: sois espiões e viestes ver se a terra é vulnerável. E eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos homens corretos, os teus servos não são espiões. Mas ele respondeu: não, viestes ver se a terra é vulnerável. Mas eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai e o outro já não existe.
Mas José reafirmou: é como vos disse, sois espiões. Sereis postos à prova pela vida do faraó. Não saireis daqui a menos que o vosso irmão mais novo venha para cá. Enviai um de vós para trazer vosso irmão, vós outros ficareis presos a fim de que as vossas palavras sejam comprovadas, se falais a verdade, senão pela vida do faraó sois espiões. E colocou-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia José lhes disse: eu temo a Deus, fazei isto e tereis vida. Se sois homens corretos, fique um dos irmãos preso no lugar da vossa prisão. Vós outros, porém, ide e levai trigo para a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados com respeito ao nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava e não o quisemos atender. É por isso que essa angústia está vindo sobre nós. E Rúben lhes respondeu: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Depois voltou até eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles. Então amarrou-o diante dos seus olhos. Então José ordenou que lhes enchessem de trigo as bagagens, que restituíssem a cada um a prata na bagagem e lhes dessem provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Assim eles carregaram de trigo os seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu a bagagem para dar forragem ao seu jumento, na estalagem, viu a prata que estava na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: a minha prata foi devolvida, está aqui na bagagem. Então o coração deles desfaleceu e, tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? Depois disso, chegaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espiões da terra. Mas nós lhe dissemos: somos homens corretos, nós não somos espiões. Somos 2 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: assim saberei que sois homens corretos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o trigo para a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens corretos, então vos entregarei o vosso irmão e podereis fazer negócios na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram as bagagens, a bolsa com a prata de cada um estava em cada bagagem. Quando eles e seu pai viram suas bolsas com a prata, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: estais tirando meus filhos. José já não existe, Simeão não voltou, e queres levar Benjamim. Todas essas coisas caíram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai: se eu não o trouxer de volta a ti, mata os meus 2 filhos e deixa-o em minhas mãos, e eu trarei de volta a ti. Ele, porém, disse: o meu filho não descerá convosco, pois o seu irmão já está morto e só ele restou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, fareis meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Gente, olha que coisa interessante. Quem acompanhou a leitura uns dias atrás vai lembrar quando eu falei sobre Esaú e Jacó, né? Quando Esaú e Jacó ficaram 20 anos sem se ver, eles Esaú, assim, estava furioso com ele por causa da confusão lá que ele foi enganado por Jacó. Ele queria matar Jacó, aquela confusão, ele queria matar, e aí Jacó tem que ir embora fugido, né? E passam 20 anos até que eles se reencontram e se acertam. Lendo aqui a história de José, me lembrou essa situação. Olha que coisa interessante. Lembra do que Faraó fez, né? De restaurar ali José. Agora ele não seria mais um prisioneiro, e sim agora o governador de toda a terra do Egito, para ele administrar todos os bens, todas as coisas diante do futuro que haveria de vir, que haveria de ser um futuro de 7 anos de fartura, mas também 7 anos de fome, e a fome seria tão grande que ninguém ia lembrar mais da fartura.
E olha que coisa interessante. José, quando eu falei isso ontem, José, quando ele saiu da casa do pai dele, ele tinha 17 anos. Quando ele se apresenta a Faraó, ele já tem 30. Então são 13 anos ali em sofrimento. Só que agora passam 7 anos de fartura e agora vem os 7 anos de fome, né? 14. Então, se a gente fazer as contas ali dos 13 anos fora, ali já da casa de Jacó, mas os 14 anos daquela visão profética, né, que ele teve, seriam 27 anos José longe da casa do seu pai, sem ver o seu pai e sem ver os seus irmãos. É absurdamente um longo tempo. E agora esses irmãos aparecem ali no Egito para comprar mantimento com quem? Com José. E a Bíblia fala que assim, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. E quando ele viu os irmãos, ele tratou com aspereza. Tratou assim, tipo, sabe, tratou como estranho. E ainda assim, no decorrer da história, como nós já lemos aqui, ele começa a provocar os irmãos ali, falando, vocês são espiões, vocês são espiões. Os irmãos, não, nós não somos espiões. Não, vocês são sim. Então deixa um dos irmãos, manda o resto embora, traz o outro, sabe aquela coisa? O que ele não faria com outras pessoas, ele fez com os irmãos. Né? Ali, me parece assim, que se ele pudesse, assim, na razão dele, ele gostaria de se vingar. Talvez ele tivesse um pouquinho de vontade de se vingar ali de tudo que os irmãos fizeram com ele. E tem ainda um momento em que os irmãos conversam entre si, tipo, olha, isso está acontecendo com a gente porque o sangue do nosso irmão está clamando. Ali eles estavam falando de José. E José escuta aquela conversa e a Bíblia diz que ele chora, ele se retira dali e chora. Me parece um gatilho. Sabe aquela coisa assim, passam tantos anos, mais de 20 anos, você pensa que tá tudo resolvido, não lembra mais daquela dor, tá tudo ok, a sua vida tá seguindo, você já tem família, já tem filhos, mas chega um momento que precisa do acerto de contas. É como se Deus preparasse ali o bom encontro para que houvesse ali um acerto entre José e os irmãos. A gente ainda não sabe o que vai sair dessa história, a gente vai descobrir nas próximas leituras. Mas olha que interessante como Deus ele fez os irmãos irem até José. Em que condição? Os irmãos ainda ali na posição, né, de necessitados e José na posição de governador. E aí se cumpre o sonho que ele teve lá atrás, quando ele tinha 17 anos. E a Bíblia fala que ele se lembra desse sonho. E a pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir é: o que a gente teria feito no lugar de José? Se os nossos irmãos tivessem feito com a gente o que fizeram com José e acontece esse reencontro, o que a gente faria? Fica aí uma pergunta para a gente refletir. É muito interessante que assim, José, quando devolve os irmãos, quando os irmãos vão embora, já com alimento, né, cada um para suas casas, ele devolve também a prata. A prata era a moeda ali local, era um instrumento de compra e venda, né, de troca. Então, além de ele mandar os irmãos com alimento, ele também devolve a provisão para eles que eles tinham, que era a prata. Gente, eu penso assim, quando José já agiu desse jeito, o coração dele era muito diferente. Era um coração assim, num nível muito mais elevado, que às vezes a gente ainda nem chegou lá. Porque se as pessoas fazem as coisas com a gente de uma forma ruim, né, e você poder devolver para elas em favor, em bem, em bênção para a vida delas, isso mostra muita maturidade cristã, muita maturidade em Deus. E acho que essa talvez seja uma boa lição também para a gente refletir. O quanto nós temos de maturidade de Deus em nós para a gente tomar posturas assim e agir como José. Fica aí a reflexão. Se você gostou do vídeo e se abençoou você, compartilha com alguém e traz essa pessoa para ler a palavra de Deus aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.